salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Salve, salve, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos prosseguir nossa caminhada de estudo do Apocalipse. Nós vamos agora, nesta aula, analisar, versículo por versículo, o capítulo 11. E nós vamos, daqui em diante, nós vamos começar, vou aqui antecipar para vocês, nós vamos começar o grande confronto que vai terminar na batalha final, que é a vitória de Cristo sobre tudo aquilo que se opõe ao seu reino, ao reino que ele instaurou mediante sua cruz. Então agora nós vamos ver a presença de duas testemunhas que, embora não mencione, o texto não mencione os nomes dessas duas testemunhas, mas o texto nos dá uma pista. Então eu vou, no final da aula, eu vou revelar para vocês quem são essas duas testemunhas, né? Como é que os exegetas, os biblistas, resolvem esta questão, porque o livro não menciona o nome delas, mas todos vocês conhecem, sabem, já ouviu falar dessas duas testemunhas e certamente têm certa admiração por elas. Então vamos lá, capítulo 11, versículo 1. Deram-me depois um caniço. Caniço, a palavra mais ou menos sugere o que era uma cana. Era como se fosse um bambu. E esse caniço normalmente era usada como medida de espaço. Por exemplo, quando alguém ia medir um terreno para construir uma casa. Hoje em dia, nós temos um padrão do Inmetro, que é o metro, uma metragem. Então, uma fita ou uma escala, você consegue medir. Naquele tempo não havia isso. Então, as pessoas usavam uma cana, um caniço, para poder usar de medida, para poder uniformizar. Então, a cana, normalmente, na Bíblia, ela é usada como, digamos, como uma medida, como uma forma de averiguar. Daí surgiu, no nosso linguajar cristão, a palavra cânone ou canonização. O que é canonização? É medir a vida de uma pessoa. A igreja, quando vai canonizar um santo, ela vai averiguar, assim como na antiguidade as pessoas usavam uma cana para averiguar a dimensão de um terreno, a proporção de um terreno. No processo de canonização, a igreja vai verificar a dimensão da santidade daquela pessoa, o grau de aproximação daquela pessoa com Cristo. Então, por isso que nós usamos a palavra canonizar, canonização, ou cânone no direito canônico. Olha o nome, direito canônico. Porque o direito canônico tem as normas que servem para medir a doutrina, as leis da igreja. Então, essa palavra caniço ou cano significa dizer que alguém deu ao vidente, a João, um caniço para que ele pudesse usar como um instrumento. Então, esse caniço era semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus. Olha olha a descrição que eu dei anteriormente agora. Vem a ordem: levanta-te e mede o templo de Deus. Então, o templo de Deus, que era o templo de Jerusalém, na época que João estava escrevendo isso aqui, o templo já havia sido destruído. Mas como aqui trata-se de uma visão, muito provavelmente é uma projeção do templo de Deus que estava no céu, uma vez que ele foi, digamos, através da revelação mística, apocalíptica, inserido diante dessa atmosfera. É claro que aqui você não deve levar o pé da letra, não é um templo físico de paredes. Nós estamos tratando aqui de uma linguagem simbólica, figurada, que vocês já estão acostumados desde o começo que nós estamos falando sobre esse tipo de coisa. Então, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar, os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, que era onde eram queimados os sacrifícios, porque o templo tinha a parte interna, o templo de Jerusalém, tinha a parte interna que era coberta, que era onde aconteciam as orações, a liturgia, digamos,
sálmica, a meditação da palavra de Deus, a lei, a Torá, os profetas, mas havia a parte externa, que era onde havia o altar. E nesse altar era onde se colocava as vítimas, os holocaustos, os animais que eram oferecidos em holocaustos. Por que era externo? Era externo porque algumas vezes havia um tipo de sacrifício que ele era queimado. Então a vítima era colocada sobre o altar e aí queimava-se a oferenda. E segundo o imaginário e a fé dos judeus de então, essa fumaça, quando subia, a presença subia aos céus, segundo se cria, Deus, ao inalar aquela fumaça, aquele fumo, Deus olhava para Jerusalém e via a comunidade ali reunida pedindo misericórdia. E ali Deus se lembrava de ser compassivo e misericordioso com o povo. Então ele diz assim: mede quanto ao ato externo do templo, ou seja, essa parte do sacrifício, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Faz alusão também à parte externa, que era chamada também o pátio dos gentios, que era onde, quando os judeus se deparavam diante de um pagão, gentio aqui é sinônimo de um não judeu, certo? Quando um não judeu se convertia ao judaísmo, eles podiam ir ao templo e havia uma parte externa onde eles poderiam permanecer para que eles não maculassem com a presença deles, contaminassem com a presença deles, pelo fato de não serem judeus, o lugar mais sagrado. Então essa parte externa não deveria ser medida. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem. Ele começa aqui o texto a falar dessas duas testemunhas que eu anunciei anteriormente. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco. O vestir-se de saco é sinal de que as duas testemunhas irão pregar a conversão e o arrependimento. Quando nós vamos olhar no Antigo Testamento, conforme eu tenho feito nas outras aulas, o Apocalipse nos obriga de vez em quando a olhar para o Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, as pessoas se vestiam de saco quando entravam no período penitencial. Um exemplo disso é o que aconteceu logo após o pecado do rei Davi. Quando Davi cometeu o pecado de adultério, o texto bíblico diz que quando foi desmascarado pelo profeta Natã, Davi sentou-se em cinzas, tirou suas roupas reais e vestiu uma roupa de saco e ali viveu vários dias ali se penitenciando, suplicando a Deus misericórdia pelo seu pecado, humildemente ali reconhecendo sua fraqueza. Então, vestir-se de saco é uma alusão de que as duas testemunhas deverão anunciar o anúncio deles não é um anúncio de uma boa notícia. Eles vão anunciar, vão fazer um apelo de conversão, por isso que eles trajarão vestes convenientes, adequadas para o teor do anúncio. Nós podemos também ver uma alusão também do nível e do estilo de pregação de João Batista. Ele também vestia-se com roupas rústicas, não era de saco, né, mas é com peles de animais, mas ali, se a gente for olhar o teor da pregação de João Batista, também era um teor de uma pregação bastante severa, áspera, ácida. Então, significa dizer que essas duas testemunhas, que por enquanto ainda não vou dizer quem são, elas teriam essa missão de anunciar durante 1.260 dias. 1.260 dias equivalem a 3 anos e meio. 3 anos e meio. Lá atrás, eu já expliquei que 3 anos e meio é a metade de 7. 7 é o número perfeito. É uma pena que aqui não tem um quadro para poder fazer essa ilustração para vocês. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo tentar explicar mesmo sem ter aqui como ilustrar aqui para vocês. 7 é o número da perfeição, de maneira que normalmente está associado a coisas positivas. Quando se coloca metade de 7,
significa algo, uma determinação divina breve, ou seja, não é, continua dentro da perfeição divina, uma ação perfeita, mas de uma brevidade. Ou seja, essas duas testemunhas deverão profetizar, deverão anunciar a palavra de Deus por 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, por um tempo breve, ou seja, elas não permanecerão sobre a terra por muito tempo. A vida delas não será uma vida longa, eles serão levados logo para junto de Deus. Estas são duas oliveiras. Aqui o Apocalipse começa a descrever a grandeza dessas duas testemunhas. São duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Então, significa dizer que eles são duas grandes figuras importantes para a vida cristã, duas grandes lideranças. Jesus usa essa metáfora da figueira. Jesus usa a metáfora da figueira quando ele, por exemplo, ele diz assim, eu sou a videira, não, no caso a videira, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Mas aqui ele usa a metáfora da figueira para mostrar que eles em si são duas figuras importantíssimas na vida da comunidade cristã primitiva e, portanto, são admiráveis pela comunidade. E os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca fogo que devora seus inimigos. A boca é o instrumento da pregação. É interessante quando a gente vai, por exemplo, na Itália, lá na Basílica de Santo Antônio de Pádua, lá tem um altar e onde está o corpo de Santo Antônio, e na parte superior do altar é visível lá um relicário contendo a língua e as cordas vocais de Santo Antônio de Pádua. A língua e as cordas vocais, que é o aparelho fonético, um instrumento usado era um instrumento do seu corpo usado para anunciar a palavra de Deus. A tradição cristã diz que ele era um grande pregador da palavra divina. Então, a boca é o instrumento, é o principal instrumento do anunciador do evangelho. Então, aqueles que se opõem a essas duas testemunhas, da sua boca sai fogo. Claro que isso aqui é metáfora. Naturalmente, aqui nós podemos perceber que é a eloquência das testemunhas diante daqueles que se opõem a ele. Jesus fez alusão a isso quando ele dizia, quando fordes levados diante dos tribunais, não temais, nem vos preocupeis com o que falar, porque o meu Espírito colocará em seus lábios aquilo que deveis falar. E, de fato, quando nós lemos, fazemos a comparação dos apóstolos descritos nos evangelhos com os apóstolos descritos nos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que, de uma maneira inexplicável do ponto de vista humano, os apóstolos descritos, apresentados no livro dos Atos dos Apóstolos, eles são dotados de uma eloquência e de um poder de persuasão impressionante, o que mostra, de fato, que quando um cristão, quando um seguidor de Jesus Cristo se prontifica, se coloca à disposição para poder cooperar com a difusão do Evangelho, ele naturalmente ele recebe da graça divina o poder e a capacidade de desbaratar qualquer adversário, qualquer pessoa que se oponha ao anúncio do Evangelho. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética, à semelhança do profeta Elias. Porque lá no livro dos Reis, nós nos deparamos diante da história do profeta Elias que, dado o fato de que ninguém acolhia, as pessoas não acolhiam a sua pregação, especialmente o rei Acais e a pervertida rainha Jezabel, o profeta declarou que o céu se fechasse e que não chovesse. Assim também como Moisés, quando, diante da resistência do faraó em não permitir que os hebreus fossem libertados, Moisés era capaz de determinar, por meio de sua autoridade, a autoridade que foi recebida por Deus, Moisés fez prodígios naturais, na natureza, né?
mudou o curso da natureza. Então, quando aqui vai mencionar que essas duas testemunhas têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva, ele está equiparando, o texto está equiparando essas duas testemunhas com os antigos profetas de Deus. Significa que eles são creditados diante de Deus, eles têm crédito diante de Deus, têm credibilidade. É Deus quem os envia e é Deus quem confirma o ministério deles. Por isso que o texto aqui está descrevendo a posição deles dentro de sua missão com essas características. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue, mais uma vez aludindo à força profética, porque lá no livro do Êxodo, Moisés fez exatamente isso. Um dos sinais, uma das pragas do Egito foi atingir com o cajado, Moisés com o cajado, o rio Nilo, e o rio Nilo ficou vermelho como sangue, né? Então, mais uma vez, mostra que essas duas figuras, essas duas testemunhas têm um poder semelhante a de profetas, de grandes profetas do Antigo Testamento. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas e vencê-las-á e as matará. Então, a essa altura aqui eu vejo que já é oportuno aqui revelar para vocês quem são essas duas testemunhas. São os dois apóstolos Pedro e Paulo, que foram as grandes colunas da Igreja Católica, do cristianismo na época apostólica, e que de fato foram confirmados com Deus com autoridade e com poder para difundir o evangelho por todo o mundo antigo. E os dois morreram na mesma época e na mesma cidade, sob a mesma perseguição, que era a besta, que eu já expliquei para vocês, quer dizer, eu acho que já passou aqui a explicação da besta. Mas a besta era o imperador Nero. Se você pegar, por exemplo, as letras que compõem a palavra Caesaris Neron, em latim, quando você tira as consoantes apenas, que o hebraico não tinha vogais, né? Quando tirava apenas as consoantes, você teria ali, cada consoante teria um valor numérico, e quando se soma cada uma dessas consoantes, chega-se à conclusão de que o valor é 666, 666. Por isso que os exegetas, os biblistas, eles facilmente conseguiram identificar quem era essa besta, era a figura imperial. Então, inclusive, Nero foi o imperador que fez desencadear sobre a igreja a primeira grande perseguição que culminou na morte e no martírio de Pedro e de Paulo. Pedro foi condenado a morrer crucificado e Paulo foi decapitado, né? Eu tive a oportunidade de visitar, de conhecer, quando morava em Roma, o cárcere onde eles ficaram presos, e o local onde Paulo foi decapitado. Infelizmente, eu não sei se é reconhecido ainda hoje o local onde Pedro foi crucificado. Sei onde ele está sepultado. Mas lá em Roma existe o local onde, inclusive é uma igreja, local onde ele foi decapitado, e mais ou menos próximo tem o local onde ele foi sepultado. Então, essas duas testemunhas que têm caráter profético seriam os dois grandes apóstolos. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade. Essa grande cidade aqui é a cidade de Roma. Na época tinha mais ou menos mais de 1 milhão de habitantes, que se chama simbolicamente Sodoma, por causa da perversão, uma cidade pervertida. E Egito, porque escraviza, porque encarcera, aprisiona e escraviza os discípulos de Cristo. Onde também o Senhor delas foi crucificado. Foi crucificado dessas testemunhas, porque cada cristão que morre é mais uma vez Cristo que morre naquele cristão. Quando, por exemplo, quando Cristo apareceu a Paulo na estrada de Damasco, Jesus diz assim: Paulo, por que me persegues? Paulo diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então veja que Jesus toma as dores das suas testemunhas.
Ele entende que os seus discípulos, quando são levados aos tribunais, é ele novamente que está sendo levado aos tribunais. Por isso é que o texto diz que no centro da cidade, dessa grande cidade, mais uma vez o Senhor foi crucificado, o Senhor foi julgado, né? Contudo, alegram... Me perdi aqui um pouquinho, só um minuto. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, alegram-se e trocarão presentes, pois estes dois profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Por que eles haviam atormentado? Porque a pregação deles incomodava os pervertidos, aqueles que viviam na perversão. Por isso que era motivo de festa. Assim como naturalmente foi para os judeus quando Jesus foi finalmente morto. Contudo, depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou-os. Eu acabei de explicar para vocês. 3,5 é a metade de 7. Né? 3 anos e meio, foi o que eu expliquei para vocês na aula passada, agora são 3 dias e meio, para significar que num tempo breve, mas também dentro do desígnio de Deus, por isso que é um tempo breve dentro da perfeição divina, Deus o levantaria novamente, ou seja, eles seriam ressuscitados. Claro que isso não é levado do ponto de vista literal, porque essa ressurreição acontecerá apenas no último dia. Então nós não podemos levar isso ao pé da letra, né? Eles de fato irão ser levantados e ressuscitarão de suas sepulturas. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou-os e eles se puseram em pé. E grande medo se apoderou dos que o contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu que lhes dizia: subi para aqui, ou seja, subi para junto de Cristo, junto de Deus. E subiram para o céu na nuvem e seus inimigos o contemplaram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu, 7.000 homens morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Deus do céu. Então aqui mostra o grande dia do julgamento de Deus, quando, assim como aconteceu no Egito, quando Deus libertou o povo de Israel, os filhos de Israel, fazendo-os atravessar pelo Mar Vermelho, logo em seguida, aqueles que eram os opressores dos filhos de Israel, foram eles que foram confundidos e, portanto, foram eles que pereceram. Por isso que aqui, aqueles que julgaram as 2 testemunhas, elas serão tomadas de pavor, porque elas perceberão o grande mal que tinham feito e a grande injustiça que haviam feito. E, portanto, eles irão colher as consequências da impiedade a impiedade com que eles haviam massacrado não só essas 2 testemunhas, mas todas as outras pessoas que com as 2 testemunhas anunciavam o evangelho. Então, aqui nós podemos perceber que, assim como aconteceu no capítulo 10º, mais uma vez nós estamos diante do fato do testemunho. No capítulo 10º, eu havia dito para vocês, fazendo aquela explicação do livrinho, que era doce como o mel, mas que depois, quando ingerido, era amargo, mas ao mesmo tempo agora nós podemos perceber que se a consequência do ensino profético é a amargura do suplício, mas nós sabemos que o suplício não condensa em si, não representa o fim em si, porque na verdade a última palavra é dada pelo próprio desígnio de Deus, quando é Ele quem enaltece aqueles que são testemunhas fiéis da palavra de Deus. Custe o que custar, que anunciam custe o que custar, mesmo que isso venha a comprometer a reputação, mesmo que isso venha a comprometer a realização nesta terra, nesta vida, mas inegavelmente cada um precisa, com determinação, com vigor, abraçar e viver essa vocação que perpassa sobre todos nós. Aqui, assim como eu fiz na aula passada, eu vou terminar aqui fazendo mais uma vez uma exortação, uma vez que todos nós, em virtude do batismo, nós fomos constituídos por Deus discípulos de Cristo. E, portanto, a nós não há a opção de profetizar e de batizar. Para nós é uma obrigação.
nós cristãos, nós não temos, a nós não é dada a opção de escolher se vou ou não, se devo ou não profetizar, se devo ou não anunciar o evangelho, se devo ou não, se caso, claro, naturalmente, nós podemos ter o uso da nossa liberdade, mas claro que quando nós, assim, optamos por não testemunharmos a palavra de Deus, nós estamos sendo, portanto, infiéis à nossa condição de cristãos. Não há a opção, a menos que nós queiramos comprometer nossa vinculação a Cristo. Mas na nossa condição de discípulos, não há a opção, na nossa condição de discípulos dele, não há opção de escolha se devo ou não profetizar, se devo ou não testemunhar o evangelho. Todos nós devemos, com a nossa vida, e como dizia, não sei quem era que dizia isso, a moça dizia, e se preciso, usem também palavras. Acho que era Francisco de Assis. Nós devemos pregar o evangelho com a nossa vida. E, sobretudo, vocês que são leigos, que vivem nos ambientes que nós, padres, não frequentamos, vocês são, através de vocês, que a igreja entrará em ambientes que a nossa voz de padres nunca irá penetrar. Nos lugares onde vocês trabalham, no mundo onde vocês vivem, onde vocês se divertem, são ambientes que nós não frequentamos. E, portanto, através de vocês, em virtude do batismo que vocês receberam, vocês têm o dever, a obrigação, a menos que você assuma de forma evidente que você não quer cumprir o dever e a obrigação batismal, mas é uma tarefa da qual vocês não devem, em hipótese alguma, imiscuir. Vocês não podem fugir, em hipótese alguma, dessa responsabilidade. Então, nós vamos terminar aqui nossa aula. O capítulo 11 é um capítulo bastante extenso, então nós vamos, na próxima aula, nós iremos averiguar, analisar o restante do capítulo 11, que trata da 7ª trombeta. Veja que há um intervalo bastante longo, das 6 trombetas, né? Houve um intervalo grande, e agora nós vamos depois desse intervalo, nós vamos concluir aquela análise que nós falamos lá atrás, em aulas bem atrás, a respeito da descrição das 7 trombetas que foram já apresentadas anteriormente, mas que agora, as 6 que foram apresentadas anteriormente, mas agora irei falar sobre a 7ª trombeta. Vamos concluir mais uma vez pedindo a intercessão de nossa querida mãe, né, a sede da sabedoria, a sede da sapiência, para que ela possa nos ajudar, assim como ela foi uma perfeita discípula de Jesus, que ela nos ensine e interceda para que nós sejamos também perfeitos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu,